Então, nessa ação penal 506, 32, 71, 36, depoimento do senhor Rogério Nora de Sá, continuidade. Então, era a defesa de quem mesmo, doutor? Desculpe. Carlos Miranda. Carlos Miranda. Tem mais alguma pergunta? Não. Certo. Não. Outros defensores têm perguntas? Não? O juiz quer só alguns detalhamentos, esclarecimentos do senhor. O senhor mencionou que houve essa reunião em que foi solicitado esse adiantamento, esses pagamentos relacionados a obras no estado do Rio de Janeiro. O senhor mencionou quem estava presente nessa reunião? O senhor pode me repetir? Na primeira reunião que foi pedido esse adiantamento, só eu estava presente. O senhor presente com quem? Com o governador Sérgio Cabral. Certo. E nas reuniões subsequentes, sempre com a presença do Alberto Quintais, porque ele é que fazia a relação comercial com as obras do governo. Certo. E quem estava da parte do governador nessas subsequentes? Na reunião que eu participei com o Alberto, estava o governador e o senhor Carlos, Wilson Carlos. Wilson Carlos. E o senhor Carlos Miranda esteve presente em alguma reunião? Não. E nessas reuniões foi tratado de maneira explícita sobre a questão desses pagamentos? Exatamente. Certo. Na reunião com o senhor Paulo Roberto Costa, quem estava presente? Eu estava presente. Mais alguém presente? O senhor mencionou que foi combinado esse 1% no contrato da terraplanagem. Do Comperj. Do Comperj, certo. Para esse contrato foi pago também algum percentual, algum valor para o próprio Paulo Roberto Costa? Não. Esse 1% era somente... Que eu me lembre, não. Esse 1%, eu me lembro claramente desse pedido do governador. Eu acho que nesse contrato do Comperj não houve pagamento. Nos outros contratos ocorreram. Nos outros contratos da Petrobras. Nos outros contratos ocorreram pagamentos ao senhor Paulo Roberto Costa? Era uma parte o Paulo Roberto Costa e uma parte era uma parte para a diretoria do senhor Renato Duque e uma parte para a diretoria do Paulo Roberto Costa. Certo. E o senhor mencionou percentuais de 2% e 1%, isso? Isso. Por que nesse não teve esse 2% ou 1%? Porque foi uma obra de uma concorrência, realmente uma concorrência que não houve nenhum entendimento entre as empresas e foi ganha num valor muito abaixo do orçamento da Petrobras. Não ficou claro aqui para mim, nas respostas que o senhor deu ao senhor procurador, por que a Andrade Gutierrez aceitava realizar esses pagamentos de propinas, por exemplo, ao senhor Paulo Costa, ao senhor Renato Duque? Porque entendia que isso já havia uma praxe, já havia uma combinação com outras empresas que já vinham operando nesse processo, e nós entendemos que se questionássemos ou não pagássemos, nós poderíamos não conseguir participar de novas concorrências. Mas chegou a haver alguma resistência da Andrade Gutierrez ou da sua parte? Não vamos pagar a comissão ou propina, não sei qual era a expressão utilizada. Nós sempre reagimos a isso, tanto é que nós nunca conseguimos pagar integralmente todas as dívidas. Parte também pela dificuldade que nós tínhamos de conseguir gerar esses recursos. Que nós era uma coisa complicada para que a gente conseguisse. Certo, mas chegaram a dizer não vamos pagar, por exemplo? Não. Nesse contrato ou naquele? Recusar uma solicitação explícita do senhor Paulo Roberto ou do senhor Renato Duque? Não. E nesse caso do senhor ex-governador do estado, chegou a haver alguma recusa explícita por parte da Andrade Gutierrez? Não. E, por exemplo, nesse caso... Bem, o senhor já respondeu isso, mas nesse caso do Comperj, o pagamento foi feito puramente por conta da solicitação do senhor Paulo Roberto. A confirmação dele, né? Porque o governador solicitou, nós achamos que não deveríamos pagar pela situação do contrato, mas como ele mencionou que havia um pedido do senhor Paulo Roberto, nós confirmamos, ele confirmou que deveria ser pago, e então nós não queríamos ficar fugindo a um contexto pré-estabelecido. E apesar de perder, de sair do lucro, nós resolvemos pagar. E houve alguma, vamos dizer assim, facilitação, algum
alguma coisa que o senhor governador teria, o ex-governador teria disponibilizado Andrade Gutierrez em relação a esse contrato do Comperj? Não, Alguma interferência para que ela fosse Não. contratada? não, Ou alguma facilidade no local do Não. governo, alguma coisa assim? nada, Nenhuma movimentação? não. Isso não foi justificado, por exemplo, pelo senhor Paulo Roberto Costa como porque ele teria ajudado, alguma coisa? É um entendimento que deve ter havido entre eles, mas nós não participamos nem tivemos nenhum benefício por conta disso. Tá. E ele também não lhe deu alguma justificativa, o senhor Paulo Roberto Costa, Não, do porquê se pagar o governador? não. Certo. E esses repasses o senhor mencionou, eles eram em espécie, que eram feitos pela empresa, ou o senhor não tem conhecimento? Não, foram feitos em espécie e o Alberto Quintais é que providenciou. Algum repasse que não tenha sido feito em espécie, que o senhor tenha conhecimento? Para Transferência de conta, ou coisa assim? nesse caso da Compério, não. As outras pessoas do processo aqui, o senhor chegou a ter algum contato com a senhora Adriana Anselmo? Não, Ah, com o senhor Carlos Miranda, o senhor chegou a ter um contato direto? não, Mônica Araújo, Macedo Carvalho? não. É um esclarecimento do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Rogério na hora de pode